No episódio anterior, vimos o império mais poderoso da Terra, o Império Romano, se lançar contra um povo sem espadas nem palácios, mas com uma esperança que a morte não conseguia arrancar. Vimos arenas lotadas, tochas humanas, decretos cruéis e, ao mesmo tempo, rostos serenos, cânticos entre lágrimas, consciências inegociáveis. A fé não desabou sob o peso da violência, ao contrário, purificou-se. Então o adversário trocou a máscara. Se o ferro não quebrava a igreja, talvez os favores a amansassem. A perseguição foi dando lugar a uma aproximação sedutora, e a severa noite das feras começou a ceder espaço a outra noite ainda mais perigosa, porém silenciosa, a da acomodação espiritual. A pergunta que ficou no ar e que agora vamos enfrentar é esta: depois de vencer a violência, a igreja suportará a sedução? Como a igreja, saída sangrando das arenas, foi pouco a pouco cedendo terreno por dentro até mergulhar numa era de trevas espirituais. O cenário é o vasto mundo romano, suas estradas cruzando continentes, suas cidades orgulhosas, seus templos dedicados a muitos deuses. Em certo momento, o vento político muda. A religião cristã, antes caçada, começa a ser tolerada, depois protegida, por fim cortejada. Portas oficiais se abrem. A tentação de conquistar o mundo para Cristo por atalhos de poder ganha força. A simplicidade dos primeiros dias, casas cheias de oração, partilha do pão, escrituras memorizadas, é lentamente substituída por salões, protocolos e a linguagem do prestígio. O que devia permanecer como serviço torna-se escada. O que era ministério vira carreira. O coração da fé, arrependimento e nova vida em Jesus fica encoberto por camadas de tradição. É nesse clima que cresce, degrau a degrau, a influência do bispo de Roma. Entre muitas comunidades cristãs, Roma era grande e central. E logo sua liderança começou a reivindicar voz acima das demais. Não foi de um salto, mas de uma soma de pequenos movimentos. Apelos à unidade, votos de honra, decisões políticas que precisavam de um ponto final religioso. O título carinhoso de Papa, que significa pai, virou função de domínio. A ideia de um vigário ou substituto de Cristo se transformou em fundamento para uma nova liderança, que seria superior a todas as outras, em total oposição à Bíblia, que mandava obedecer a Deus em primeiro lugar. Nasceu uma estranha instituição, o papado. Lentamente, Jesus foi deixando de ser considerado o cabeça da igreja, e em seu lugar foram colocados homens pecadores, os papas. Ao lado dessa ascensão, outra mudança silenciosa se instalou. A palavra, antes aberta e repartida, foi sendo restringida. As escrituras ficaram em idiomas que o povo já não entendia. O livre exame da Bíblia foi desencorajado. A fé começou a depender do que a igreja dizia, e não do que o Senhor havia dito. A voz da tradição foi subindo o volume até encobrir a voz do Evangelho. O resultado foi previsível. Com a Bíblia longe do povo, o coração humano, sempre pronto a buscar o visível, encheu o culto de elementos emprestados da religiosidade pagã. Entraram imagens, relíquias, procissões com símbolos recém-batizados de cristãos. Multiplicaram-se orações aos santos e a Maria, mãe do Salvador, como se o céu precisasse de intermediários humanos além do único mediador, que é Jesus. Falaram de purgatório, ou fogo purificador, após a morte, e de moedas que encurtariam esse sofrimento. A graça, que é dom, foi sendo trocada por penitências, que prometiam aliviar a culpa. A confissão, que é encontro com Deus, virou balcão com senha. O perdão, que nasce do sangue de Cristo, passou a ser cobrado em tarifas. O céu se entristeceu. A terra, porém, aplaudiu as novidades. No centro de tudo, a lei de Deus, expressão maior do caráter do Criador, foi mexida como se fosse de barro. O mandamento que proíbe adorar imagens foi silenciosamente retirado. Para manter o número de 10, repartiu-se o último mandamento ao meio.
E num movimento que pode ser descrito como a mais audaciosa das pretensões humanas, a santidade do sábado, o dia abençoado e separado desde a criação, foi desvalorizada, enquanto o primeiro dia da semana, o domingo, ganhava destaque religioso, reforçado por decretos civis e por hábitos importados do culto ao Deus Sol. Não foi apenas troca de calendário. Foi uma tentativa de dizer, na prática, que a autoridade da Igreja podia passar por cima da assinatura de Deus na criação e na redenção. O povo, longe da Bíblia, foi aceitando, até achar normal, aquilo que o próprio Senhor jamais ordenou. A essa altura, o papado já não era apenas uma cadeira, era um sistema. Um sistema de poder que misturava política e religião, trono e altar, impondo deveres de consciência com a força do Estado. Surgiu assim a figura contra a qual as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse haviam alertado. Um poder que se senta como se fosse Deus, que diz decidir culpa e inocência, que persegue os que discordam, que mexe na lei divina e chama isso de serviço à unidade. A Bíblia havia avisado que um chifre pequeno surgiria, diferente dos demais, e que faria guerra contra os santos. Havia avisado que apareceria um homem do pecado, exaltando-se no santuário. Havia mostrado uma mulher vestida de luxo, embriagada com o sangue dos fiéis. A história, como sempre, confirmou o que a profecia havia predito. Com o evangelho preso aos decretos e o povo mantido na ignorância, desceu sobre a cristandade uma noite sombria. Não era a ausência de atividade religiosa, pelo contrário. Multiplicaram-se cerimônias, campanhas, hinos, peregrinações e festas. Faltava, porém, o centro. A palavra viva de Deus, abrindo a consciência, o evangelho libertando do pecado, a alegria da salvação pela graça, a nova vida que brota do Espírito. Em muitas cidades, a Bíblia foi acorrentada aos púlpitos, símbolo eloquente de que só alguns podiam tocá-la. Em vilas e campos, as pessoas sabiam recitar lendas, mas já não sabiam a verdade que liberta. Homens e mulheres se ajoelhavam diante de madeira e pedra, sem saber que o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Houve muita gente sincera nesse ambiente, incluindo monges e freiras, que realmente queriam servir a Deus. Muitos entregaram a juventude ao silêncio dos mosteiros, imaginando que ali encontrariam a santidade. Mas disciplina sem evangelho vira vaidade, silêncio sem a palavra é apenas vazio. Enquanto uns buscavam a Deus no convento, os arranjos políticos corriam fora dos muros, e a religião estatal abençoava guerras, coroava príncipes, trocava favores por privilégios. A consciência do povo se curvava à habilidade de poucos, e a chama da fé pessoal quase se apagou. Quase, porque Deus nunca fica sem testemunhas. Em vales escondidos, em montanhas frias, em florestas distantes, famílias guardavam porções das escrituras sagradas. Pais ensinavam filhos a decorar capítulos inteiros, prevendo dias em que nenhum livro estaria seguro. Artesãos copiavam à mão páginas raras. Jovens cruzavam fronteiras com textos escondidos nas roupas e, quando tinham chance, liam em voz baixa para camponeses e viúvas. Muitos foram perseguidos, banidos, queimados, mas cada folha preservada era como pão multiplicado. Alimentava mais gente do que parecia possível. A palavra vestida de pano de saco ainda caminhava pela terra, aguardando a hora de tirar o luto. Nesse longo período que a profecia descreve como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o papado consolidou o domínio e a oposição foi tratada como crime de Estado. Surgiram tribunais que tentavam corrigir pela força o que só Deus consegue transformar pela graça. Houve fogueiras, houve masmorras, houve confisco, tortura, humilhação e, mesmo assim, Deus trabalhou. Às vezes como vento que ninguém sabe de onde vem, às vezes como brasa que dorme sob cinzas, às vezes como sussurro que reacende coragem. O Evangelho nunca desapareceu, ficou abrigado.
A verdade nunca morreu. Ficou escondida no coração de gente simples. A consequência de afastar a Bíblia do povo foi desastrosa também na moral. Sem luz, os valores caem. Sem verdade, o poder oprime. Sem arrependimento, a religião vira teatro. Multiplicaram-se abusos, corrupção, compra de cargos sagrados. Havia ouro nos altares e fome nas casas. Havia procissões barulhentas e lares despedaçados. Havia relíquias em vitrines e injustiça nas ruas. O nome de Deus foi misturado com o de ídolos, e o perdão virou mercadoria. A história não deve servir para que odiemos pessoas, mas para que entendamos o que acontece quando a igreja troca a voz do pastor pela voz do palácio, quando ela abandona a escritura e abraça o costume, quando ela busca governar em vez de servir. Mas o céu não desistiu da terra. Ao longo desses séculos, o Espírito foi preparando o terreno para um novo amanhecer. Em pequenas oficinas, alguns aprenderam idiomas antigos para traduzir a Bíblia. Em universidades, mentes inquietas começaram a perguntar: onde na Bíblia está escrito isso? Em vilas, mães oravam para o Deus vivo, pedindo para que seus filhos conhecessem a verdade. Em montanhas, comunidades inteiras, pobres, firmes, discretas, guardavam a fé como quem protege uma chama do vento. Nada disso parecia notícia, era semente. E a semente, no tempo certo, rompe o solo. Antes do nascer do sol, porém, a noite costuma ficar ainda mais escura. A autoridade papal, vendo sinais de questionamento, apertou o cerco. Reforçou proibições, condenou traduções, queimou livros junto com seus leitores. Quanto mais a palavra ameaçava sair do cativeiro, mais correntes lhe colocavam. Ainda assim, ela é como água, encontra frestas. A notícia de um versículo em língua do povo corria mais rápido que guardas a cavalo. A ideia de que o justo vive pela fé encontrou abrigo em muitos corações. O rumor de que Deus perdoa de graça tornou-se perigoso para um sistema que vendia indulgências. A luz começava a revelar o que se escondia nas sombras. Daqui a pouco veremos a aurora. Vozes vão se erguer, primeiro tímidas, depois firmes. Alguns nomes você já conhece, outros Deus conhece e basta. Haverá pregadores com coragem de subir em púlpitos e apontar de volta para a Bíblia. Haverá tradutores que gastarão a vida para que um camponês leia o que antes só príncipes e padres liam. Haverá comunidades que abrirão escolas onde se aprenderá a ler para, afinal, ler a Escritura. Haverá impressão de livros, debates públicos, cartas atravessando fronteiras. Haverá de novo perseguição, mas haverá, pela primeira vez em muito tempo, multidões ouvindo o Evangelho em sua própria língua. Até lá, o que nos sustenta é a certeza: Deus governa a história. Ele predisse a ascensão do papado e seu longo domínio. Predisse também que a verdade seria guardada no deserto e que voltaria a brilhar. Ele avisou do engano que muda a lei e, ao mesmo tempo, prometeu um povo que aguardaria por amor. Ele não se surpreende com a soberba humana, nem se cansa de salvar. Enquanto muitos sentavam em tronos, ele sentava ao lado de gente simples, no chão de cozinhas frias, iluminando o coração com sua palavra sussurrada. E é nesse ponto que este episódio nos deixa com o coração batendo forte. A câmera da história se aproxima das montanhas, onde caminhos estreitos cortam vales gelados. Vemos mãos calejadas aparando o pavio de uma lamparina. Ouvimos páginas sendo dobradas e costuradas no forro de uma roupa. Há passos leves na noite. Uma porta se abre e do lado de fora, olhos jovens esperam instruções. Vão, leiam, não provoquem discussão inútil. Vivam o que está escrito. O perigo é real, o preço alto, mas a alegria indescritível. A chama que o papado tentou sufocar com decretos vai atravessar fronteiras em bolsos, em memórias, em canções. A luz que chamaram de heresia vai nascer como aurora sobre telhados, sobre campos, sobre cidades inteiras. Do outro lado dessas montanhas, começa a surgir um povo que carrega a Bíblia como tesouro. Gente de passos discretos e coluna firme,
que prefere cavernas a concessões, que prefere a verdade simples ao aplauso das cortes. Quando os cavaleiros do poder riscarem o céu com suas tochas, eles se esconderão na rocha. Quando a Europa adormecida pedir histórias de santos, eles contarão histórias de Jesus. Quando lhes pedirem que jurem fidelidade a decretos humanos, eles abrirão o livro e responderão com a voz limpa de quem foi libertado. Está escrito. A noite foi longa, mas não eterna. O próximo episódio abre a janela para essa alvorada. Veremos onde a chama ficou escondida e quem a guardou com a própria vida. E quando o sol dessa reforma começar a subir, entenderemos por que Deus permitiu a longa escuridão, para que, quando a palavra voltasse a brilhar, ninguém confundisse a luz com qualquer outra coisa. A história acelera o passo, prenda a respiração. O vale vai ecoar nomes que o mundo tentou calar, e o som deles ainda vai atravessar séculos, chegando até nós como trombeta de liberdade.